Boa noite, podem ir entrando. A gente já vai começar a falar da nossa prova, o nosso relançamento do Instagram do CPOAB. E vocês que vão fazer a próxima prova, vocês têm que ficar de olho nesse Instagram. A gente está preparando coisas muito legais para vocês. Um acompanhamento aí, uma troca, uma revisão maravilhosa para que chegue dia 3 de julho, todo mundo confiante para essa prova. Todo mundo já pagou os boletos falando nisso? Isso é muito importante, né? Amanhã é o último dia para pagar os boletos. Eu escolhi até fazer essa live um dia antes para ninguém poder colocar a culpa, né? De ai, não lembrou, ai, não fiz isso, ai, ninguém me avisou. Então, quem está acompanhando minimamente aí nosso Instagram, nossos contatos, sabem que amanhã é o último dia para pagar e, por favor, né, não vale a pena perder aí por causa disso. Ótimo, ótimo, Marco. Que bom que o boleto está pago. Pagar esse boleto antes dos outros, né? E hoje, gente, também, inclusive, foi divulgada a lista definitiva dos aprovados no 34º exame. Então, é um momento de muita alegria e é muito gostoso vir conversar com vocês, futuros aprovados, nesse dia. Oi, Marinha, tudo bom? E porque é uma felicidade tão gostosa, assim, de acompanhar os alunos e de ver também a gente fica tão gratificada de ver os nossos recursos sendo providos, a correção, né, uma correção mais bem feita, porque a gente tem visto a FGV pesar a mão cada vez mais. Por isso a importância de um bom curso de segunda fase, de você realmente conhecer a prova. Se na primeira fase ainda tem uns desavisados que vão sem estudar, na segunda fase isso é impossível, até porque vai ter que escrever e aí tudo fica mais complicado, né? Será que todo mundo já entrou? Será que vai ter mais gente para entrar? Bom, eu vou falando, pessoal, e eu vou deixar os comentários ativados. Vocês podem ficar à vontade, tá? Para perguntar. A gente está aqui realmente para trocar uma ideia e para eu contar um pouco o que eu acho que tem que ser feito nesses últimos dias. A gente está há quase um mês da prova. A gente não vai ter a live de um mês para a prova da OAB, então considerem que hoje é essa live. Então, qualquer dúvida, qualquer ansiedade, qualquer desespero, qualquer conselho que vocês queiram, agora é a hora. A professora Sara também está aqui, então aproveitem que tem outras professoras aqui, a professora Carol de Penal e Processo Penal, a professora Sara de Tributário, o professor Diego está entrando agora, nosso professor de Civil. Então, assim, pessoal, eu tô aqui, né, com a cara de cara para vocês, mas os outros professores estão nos acompanhando aí. E por quê? Porque hoje é um dia super especial, a gente está muito feliz de relançar esse Instagram, de estar mais perto de vocês, para poder tirar as dúvidas e para poder também produzir conteúdo que faça sentido para quem está estudando para a OAB. Né? Então, conteúdo específico, dicas seja de edital, como dicas para fazer a prova, dicas de estudo e dicas das disciplinas mesmo que vocês têm que enfrentar. Afinal, eu não sei se vocês lembram, mas na primeira fase são 17 disciplinas. É coisa pra caramba, né? As 80 questões, elas são divididas em 17 disciplinas. É muita coisa. Então, uma dica, uns posts de artigos mais cobrados são sempre muito bem-vindos. E eu quero pedir a vocês que aproveitem, tá? Aproveitem todos esses toques, todas essas dicas dos professores. Os professores de vocês são professores há muitos anos já na OAB, então que realmente conhecem a prova, tá? Então, aproveitem mesmo e não deixem para fazer assim. Tem muito aluno que fala, mas depois eu faço isso direito, eu vou fazer aqui mais ou menos e depois eu tento para valer. E, gente, tentem de uma vez. Não tem que ficar nessa de tipo, depois eu faço sério. Não, se você já tá fazendo, já faz sério, sabe? Já aproveita, já pega esse bonde e é aprovado. Não tem sensação mais deliciosa do que sair da faculdade já aprovado. Eu sei que a realidade de cada um é muito diferente. Tem gente que está fazendo OAB anos depois de formado e tá tudo bem, a gente está aqui para ajudar todo mundo.
Mas especialmente você que ainda não terminou a faculdade, não pode perder essa oportunidade. Porque é um alívio tão grande, é um grande check que você dá na vida, de formar na faculdade de Direito, já podendo advogar. E ainda que você queira fazer concurso público e tudo mais, é super importante você ter a sua carteirinha vermelhinha guardadinha ali, porque você nunca sabe o dia de amanhã e você não sabe o que pode acontecer. E poder advogar, poder assinar a petição, pode salvar sua vida e pode ajudar muito, né? Em previsões aí da nossa vida, tá bom? Gente, amanhã, não sei se vocês viram, mas no post que falava da minha live de hoje, fala que amanhã, dia 2, vai ter live de ética. Pessoal, muito importante. Muito importante. Ética, quando a gente fala ética, tá? É estatuto. É a matéria de estatuto da OAB, Código de Ética dos Advogados. É a matéria mais importante da sua prova. É a matéria mais importante da sua prova. Então você não pode deixar de assistir essa live de amanhã. É a nossa matéria, para vocês que são nossos alunos do curso regular da OAB, é a matéria que tem mais aula. É a maior carga horária. Eu separei as cargas horárias de acordo com o número de questões. Então vocês vão ver que ética, se eu não me engano, são 16 horas de ética. É coisa pra caramba. Mas por que isso? Porque é uma disciplina que o edital é pequeno, o edital não é grande, só que é a maior quantidade de questões. São 8 questões, 10% da sua prova. Então vocês não podem negligenciar o estudo em ética. O estudo nessa disciplina de estatuto é essencial, gente. É o que eu sempre começo falando para os alunos de primeira fase. Vai fazer primeira fase? Estuda ética. Estuda ética. Nós, professores, a gente conversa muito sobre isso e a gente observa que os alunos que fecham ética ou que ficam ali com 7 pontos, quase 8 em ética, têm um sucesso muito, muito, muito alto, tá? Tem um sucesso muito alto na prova. É quase garantida a sua aprovação. Tá? Então, realmente, a dica de milhões é ética, pessoal. Parece óbvio, mas eu sei que tem muita gente que acaba negligenciando, tá? Então, tem que treinar. O professor Giovanni já chegou falando de empresarial, né? Eu tô falando de ética, 8 questões, não tô nem falando das minhas disciplinas, mas o professor Giovanni, ele é um apaixonado, veste a camisa, nunca vi alguém... Assim, eu até começo a me perguntar se realmente empresarial é bom, porque ele fala com tanta paixão dessa matéria que, assim, é impressionante, é impressionante. Eu imagino que vocês estejam assistindo as aulas dele e vão garantir os 5 pontos em empresarial, né, pessoal? Mas voltando para o assunto de ética, realmente, gente, vocês não podem deixar de lado, tá? Então, eu convido vocês a fazer, a se forçar, a fechar a ética. A gente está tendo simulado quase todo domingo. Se você está fazendo direitinho os simulados, e se você não é nosso aluno, mas precisa treinar, gente, prova antiga. Pega as provas antigas e resolva. E foca em ética, pelo amor de Deus. Nesses últimos, ainda mais se você tá deixando para estudar para valer mesmo, que a gente não aconselha, mas a gente sabe o que acontece. Nesses últimos dias, então, nesse último mês, né? Manda bala em ética, tá? Isso é muito, muito, muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Amanhã, relembrando, então, tem live com o professor Zanata, 1 hora, 50 minutos aí a 1 hora de ética para vocês, tá bom? O professor Giovanni tá falando aqui que se você tá no CPI para OAB, você só tem que preocupar com as outras 35, né? Porque as 5 de empresarial vocês já vão fechar. Ai, maravilha, maravilha, maravilha. Gente, falei de simulado. O que é importante? Não é só fazer o simulado, tá? Fazer o simulado e contar os pontinhos. Por quê? Porque isso aí você vê. Claro que é importante você saber se sua nota está crescendo, se sua nota está diminuindo, tudo isso é relevante. Mas eu quero que você estude esse resultado. Que você olhe esse resultado e veja, eu tirei 37 de 80, por quê? Aonde está? Aonde é meu calcanhar de Aquiles? Aonde eu tenho que focar? Se você não analisar os seus resultados nas provas antigas, nos simulados, você não vai conseguir planejar estrategicamente o seu estudo. Então, é muito importante que depois de realizar o simulado, você corrija o simulado, você estude pelas questões que você errou
e você consiga avaliar quais são as disciplinas que você está precisando se debruçar mais. E lembre-se de uma coisa, sempre gosto de dar esse exemplo, se você é muito bom em constitucional, ou você gosta de constitucional, ou você nem gosta, mas você está fazendo 6 de 7 em constitucional, e você detesta tributário, nem sei se a professora Sara ainda está aí, mas digamos que você detesta tributário e está fazendo 1 de 5 em tributário. Gente, para você subir em constitucional de 6 questões para 7, é muito mais difícil do que você aumentar 1 ponto em tributário, você passar de 1 para 2 pontos em tributário, tá? E por que isso? Porque todas as disciplinas na OAB, a gente vai encontrar, em todas essas disciplinas, a gente vai encontrar questões fáceis, fáceis mesmo. E é por isso que a gente quer, todos os professores aqui, a gente quer que você, mesmo que deteste a nossa disciplina, acerte as questões fáceis, tá? Fáceis, questões médias, questões que se você estudou, se você assistiu aula, se você treinou, você consegue acertar. E questões difíceis. Então, não vale a pena, se você está tirando 6 de 7, você ficar insistindo no constitucional. Ah, mas eu preciso fechar, preciso fechar, preciso fechar. Tá? O que eu sugiro? Vê as matérias que você está fazendo a menor quantidade de pontos e se debruça nelas. Por quê? Para você alcançar essas questões que não são as questões difíceis, para você ainda conseguir fazer questões fáceis e questões médias. Sempre tem, gente, sempre tem questões fáceis, médias e difíceis, ainda que você me diga, mas eu não sei nada, né? Eu não sei nem errar essa disciplina. Confia, assiste as aulas dessa disciplina, treina essa disciplina, que vai valer a pena. E principalmente, já vou dar um spoiler para vocês que estão ao vivo aqui comigo, a gente vai ter, nas próximas semanas, uma análise das últimas provas da OAB para vocês aqui no nosso Instagram. Então, todo dia, já separa esse horário, gente. Já separa esse horário de 19 às 20 horas, no máximo 20 horas, não vai passar disso. É o nosso encontro aqui no Instagram, tá? Porque a gente vai criar várias lives para a gente poder analisar as últimas provas, resolver as questões do último exame, tá? Para a gente conversar sobre tudo isso é essencial, então, que vocês guardem esse local. Ah, professora, mas esse momento de 7 às 8 eu tô no trânsito, eu tô voltando para casa, eu tô no ônibus, eu tô no carro. Gente, leva o fone, coloca, vai escutando. A gente não vai aqui mostrar, compartilhar a tela e tal, a gente vai ficar conversando. Então, isso facilita também esse acesso de vocês. Mesmo que vocês não possam estar sentados e anotando e tal, pelo menos vai escutando a gente, né? Vocês não vão ter que me aturar todos os dias, a gente vai variar, todos os professores aí da nossa grade vão aparecer aqui para conversar com vocês, para falar com vocês e para dar essas dicas que são essenciais. Então, gente, hoje no meu Instagram mesmo, eu abri uma caixinha de perguntas para falar, gente, vou fazer a live hoje à noite, o que vocês querem que eu fale? Se tiver alguma dúvida, me fala. A maior quantidade de perguntas foi, vou começar a estudar agora, ainda dá tempo? E daí já dá uma taquicardia, né? Já dá uma taquicardia porque você fala, poxa, 1 mês para a prova, tá um pouco em cima. Mas dá tempo? Dá. A resposta é essa, dá. Aí eu te pergunto, você tá disposto, você tá disposta a se dedicar bastante agora? A dar tudo de si? A você focar mesmo nesse projeto, né? Aproveitar que vai ser o quê? Em julho. E sabe qual que é uma coisa maravilhosa dessa prova, desse 35º exame, gente? Pensa comigo, vocês fazem a prova em julho, a primeira fase. A segunda fase é no final de agosto, mas vocês vão ter o quê? As férias escolares em geral, ou as férias de vocês, julho, para estudar para a segunda fase. E em agosto, 28 de agosto, eu acredito que ainda não tenha prova na graduação. Não tenha grandes coisas, então você consegue se organizar muito bem, não fica chocando como foi essa última, com entrega de TCC, provas finais, último semestre e tal. É um momento, assim, excelente, um momento excelente para fazer a prova da OAB. Então, aproveitem isso também, tá? Aproveitem isso também. E para isso, para a gente poder falar lá em segunda fase, você tem que garantir a sua primeira fase. E é por isso que a gente vai começar com várias revisões, com análise das últimas provas, o que vocês mais têm que estudar, quais os artigos vocês têm que estudar. E falando nisso, pessoal, mais uma sugestão. Enquanto vocês estão assistindo nossas aulas do curso do CPOAB,
ou vocês estão resolvendo simulados, a gente tem simulados inéditos e comentados. Aquele caderno do Ouse Saber comentado é uma maravilha para estudo, tá? É uma maravilha para estudo. Anotem os artigos que estão sendo trazidos e vão lá no seu Vademecum, se você ainda usa Vademecum físico, que eu ainda não larguei o meu, ou se você utiliza tudo no computador, né, no meio digital, vai lá e relê o artigo, marca o artigo, porque esses artigos, eles tendem a aparecer bastante. Os artigos que os professores falam durante as aulas, também faz uma marcação, lê a lei seca, lê na hora, se for o caso, lê assim que você terminar a aula, porque isso faz com que o conteúdo, ele vai juntando. Então, você está ouvindo o professor falar, você está treinando, você está lendo a lei, que é o nosso pilar, os nossos pilares aqui para uma prova objetiva de primeira fase, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Fazer muitas questões. Gente, fazer muitas questões. Agora, nessa reta final, mais do que nunca, né? Tem gente que fala assim, professora, já me disseram que se eu estudar só por questões, eu passo na OAB. É verdade? Depende. Depende da bagagem que você tem. Né? Você fez uma excelente faculdade, você estudou bem, você já tem essa base, então, eventualmente, só fazendo as questões vai ser o suficiente. Mas se você tem alguma deficiência em alguma das disciplinas ou em várias das disciplinas, até porque é muito difícil a gente ter toda essa bagagem, né, pessoal? Inclusive porque a disciplina de estatuto, de ética, a gente não vê na faculdade, pelo menos na época que eu fiz, a gente não tinha disciplina em que a gente estudava o estatuto da OAB, o código de ética, tá? Então, isso é bastante relevante também. Vocês sempre fazerem muitas questões e estudarem pelas questões, tá? Estudarem pelas questões. Lembra, não só as questões que você erra, as questões que você chuta também. Na hora que você está fazendo o simulado, se for possível, você está lá respondendo, se você imprimiu o simulado especialmente. E assim, claro, eu sei que, mas daí gasta muita folha e a gente tem que imprimir, eu não tenho impressora em casa. Claro, tá tudo certo. Mas se for possível, você fazer alguma marcação nas questões em que você está chutando. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa muito com as questões que a gente erra. Porque, claro, se eu errei, eu vou estudar. E provavelmente eu não vou errar de novo. Se eu tiver ali concentrado, se eu estiver prestando atenção no que eu estou fazendo. Agora, quando eu chuto a questão e acerto, tem um problema grande. Porque você não vai fixar. Afinal, na hora de corrigir, você fez um grande C ali de certo, então você acertou e você não vai voltar ali para estudar. Só que como você chutou, aquele conhecimento, ele não está consolidado na sua cabeça. Então, se eu aplicar essa mesma prova na semana seguinte, é possível que você erre essa questão que você acertou. Por quê? Porque você chutou. Você não tinha certeza do que você estava fazendo ali, tá? Então é importante isso, bem importante. Tentem, a partir de agora, quando vocês estão resolvendo questões ou fazendo simulados, vocês marquem as questões que vocês estão chutando. Porque depois, na hora de corrigir, você fala, eu acertei essa, mas eu acertei porque eu chutei. E eu não estava seguro nessa resposta. Então eu vou estudar da mesma forma com que eu estudo as questões que eu errei. A gente chama esse estudo, em que eu vou para as questões e depois para o conteúdo, de estudo reverso. Né? Então, em vez de eu estudar o conteúdo, eu vou ler ali os temas, os principais artigos ou os principais institutos e vou fazer as questões? Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou antes para as questões, resolvo as questões e a partir do meu desempenho nas questões é que eu vou selecionar o que eu vou estudar. Nessa reta final é o que mais funciona. Não é hora de você ficar lendo livros e o código inteiro e tal. A gente tem que focar, tem que ser estratégico, não dá tempo, né? Eu sei que quase ninguém, pelo menos, tem o dia inteiro para estudar para a OAB. E eu falo muito isso nas minhas aulas, mas a vida não para a gente estudar para a OAB. A vida não para. E isso é bem importante também, pessoal, porque eu vejo cada vez mais que o principal empecilho, a principal dificuldade para os alunos nessa prova da OAB é o emocional. O emocional pega demais. É impressionante, assim. Alunos muito bem preparados, que chegam na prova nervosos, não conseguem concentrar, não conseguem passar, então, ali para a prova toda a sua competência, toda a sua capacidade. Então, isso é relevante.
pensar em como eu posso me sentir mais segura, eu posso me sentir mais confiante mesmo para essa prova. E é claro, quando a minha nota vai subindo nos simulados, isso também vai trazendo mais confiança. Quanto mais eu estudo, mais confiante eu vou para a prova. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um leque muito grande de opções, de matérias, de disciplinas que podem aparecer, de tópicos, mas eu estou preparado para qualquer uma delas. Então, isso também é muito importante. Pensem que se vocês não derem conta de fazer, de organizar, de cumprir o cronograma de vocês, adequem o cronograma. Pensem num cronograma agora para 30 dias. E por que eu estou falando isso? Porque um cronograma que tem muitas metas, que tem muitas aulas, que tem muitos exercícios, ele é inviável. E um cronograma inviável, ele te leva à frustração. Então é muito importante que você tenha um cronograma real, que você se comprometa a estudar conforme o tempo que você tem. Agora é muito importante a qualidade do seu estudo, mais do que a quantidade do seu estudo, tá? Então, mesmo que você não consiga ficar horas e horas estudando, o que eu quero de vocês é que se você vai estudar 1 hora por dia, essa 1 hora, esquece o celular, esquece o Instagram, esquece, deixa ali guardado, põe no silencioso, põe no não perturbe, o meu celular só vive no não perturbe, para você conseguir focar, para você conseguir tirar o máximo dessa 1 hora de estudo que seja. Porque faz diferença. Faz diferença. Se você vai assistir uma videoaula e resolver umas questões, ou se agora você vai correr atrás do prejuízo, professora, eu não fiz nenhum simulado até agora. Pelo amor de Deus, eu não quero nem saber, nem me conta se você não fez nenhum simulado até agora. Mas começa que dá tempo. Para quem está começando agora, o desafio é tremendo. O desafio é grande, mas é possível. É possível e eu acho que tem que tentar sim, que tem que dar o melhor de si. Por quê? Porque vale a pena, gente, vale a pena. E agora se você pegar esse 1 mês e dar o gás, dá certo, vai dar certo, tá? Vai dar certo, confiem nisso. E lembrem-se também de tirar dúvidas, pessoal. É muito importante que vocês cheguem confiantes, sem dúvidas, sem coisas, porque às vezes uma dúvida acaba consumindo muito espaço. Você não consegue passar pra frente e fala, mas gente, eu não entendi isso, eu não entendi. A gente meio que se prende, sabe? Então, tá com dúvida, vai falar com o professor, manda mensagem direto pro professor. Quase todos têm Instagram, estão aí super acessíveis. Ou fala com o curso que eles repassam pros professores as dúvidas, as questões. Então, utilizem tudo isso, sabe? Utilizem tudo isso a seu favor. Porque a gente tá com uma equipe muito bacana, com vontade de trabalhar, cheia de disposição e querendo também ter essa troca com vocês, sabe? O curso online, ele é maravilhoso porque ele permite que a gente chegue no Brasil inteiro. Mas também faz falta a gente saber de vocês, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que está funcionando e o que não está funcionando, o que do curso que vocês gostam, simulados, está tudo fluindo bem ou não tá, vocês gostariam de um outro tipo de abordagem. Enfim, tudo isso é bastante importante para a gente sempre aprimorar e para a gente ir corrigindo ao longo também do tempo. E claro, a gente monta um curso para todo mundo, mas cada um de vocês tem suas peculiaridades. E isso é muito importante para a gente entender, né, por que determinada pessoa tem mais tempo, a outra tem menos tempo, a outra está passando por um problema mais sério. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta, gente, porque a vida não para a gente estudar para a OAB. A vida não para. A gente que tem que organizar a nossa vida para que caiba a OAB e para que caiba essa aprovação, para que a gente possa, na nossa rotina, com as nossas limitações, com todas as nossas obrigações, a gente consiga incluir diariamente esses tijolinhos, assim, construindo realmente diariamente a nossa aprovação, tá? Para chegar ao dia 3 de julho e vocês irem confiantes de que vocês deram o melhor de vocês, o que era possível neste momento. E por que eu bato tanto na tecla da importância de um cronograma e de um cronograma bom? Porque, eu não vou conseguir estudar amanhã, então eu já vou adiantar hoje o que eu faria amanhã.
Ou não, eu vou deixar para sexta, que vai ser um dia mais tranquilo, aí eu vou resolver tudo que eu tinha que resolver na quinta e na sexta, eu mato na sexta, eu vou ficar em casa mesmo, então pego a madrugada e já mato tudo que eu tinha planejado. Ah, não, semana que vem vai ter um dia em que eu vou estar super corrido, o trabalho estourou alguma coisa, eu tenho que resolver. Então, você consegue fazer essas adequações e você não se sente atrasado e frustrado. Porque é importante que você saiba que você está caminhando. A sensação é horrível que você faz e não sai do lugar. Sabe quando parece que você não está saindo do lugar? Isso é muito ruim. Mas contem com a gente também, com as aulas, com os simulados, com os treinos. Tudo isso é ferramenta para vocês. É ferramenta para vocês. E especialmente a partir da análise dos resultados de vocês. Estou voltando nisso por quê? Porque se você está atrasado no cronograma, que a gente disponibiliza lá no curso, você vai ter que fazer escolhas. E para fazer escolhas, para você saber o que priorizar, aonde priorizar, você precisa saber como você está. Me pediram hoje para falar assim, o que priorizar nesses 30 dias antes da prova. Gente, isso é muito difícil, porque eu não sei quem está me perguntando o que priorizar. Eu não sei se é uma pessoa que está fechando ética, mas está muito mal em penal e processo penal, porque aí eu vou falar, vai estudar penal e processo penal e continua fazendo todo dia umas questões de ética só para você fixar. Ou se é uma pessoa que está indo super bem em tributário, empresarial, civil, mas está tirando 1 em ética. Então, assim, aí essa pessoa é o contrário. O que você vai priorizar? Ética? Óbvio. Ética sempre, gente. Se você não está fazendo 8 em ética, tá faltando estudo. Você tem que tentar chegar ali pertinho mesmo, tá? Muito, muito importante mesmo. E por fim, gente, se vocês quiserem mandar perguntas, tá? Eu ainda tenho tempo para responder. Mas a última coisa que eu tinha separado, assim, que eu realmente faço questão de falar, é a revisão. A gente está chegando perto da prova e é importante, então, montar uma rotina de revisão. Como que eu vou fazer revisão? Bom, depende da sua forma, do seu método de estudo. Você anota, você faz anotações das aulas, daquilo que é mais importante, você pega o material das aulas e grifa. Eu sempre sugiro que a gente deixe a nossa marca no material que a gente está utilizando. Por quê? Porque quando a gente vai revisitá-lo, a gente consegue identificar o que é mais importante. Então, volta nos materiais, volta nas questões que você destacou. Eu tenho um caderno de erros, professor, em que eu coloco tudo, sempre que eu erro alguma questão ou alguma coisa, eu coloco nesse caderno. Maravilha! Então, comece a separar 30 minutos, 20 minutos, se você só tem 1 hora, 20 minutos por dia de revisão. O ideal é que você revise todos os dias a partir de agora. Se não for possível, separa 3 vezes na semana para fazer uma revisão um pouco mais bacana, pegar as principais matérias que você está precisando revisar, tá? Isso é sempre excelente. Por quê? Porque se você está se preparando há mais tempo e você começou a estudar no final, em abril, por exemplo, meados de abril, aí você está estudando, você já viu aquela matéria, mas não dá para você lembrar como se fosse ontem, né? Você precisa revisitar algumas matérias, algumas questões, alguns institutos de determinadas disciplinas que sempre caem. E é por isso que eu falo, fica de olho no Instagram. Fica de olho no Instagram do CPOAB, que a gente vai ter conteúdo sobre isso, sobre quais os principais artigos, quais os principais tópicos, o que você não pode perder, o que você não pode deixar de estudar. Mesmo que você não queira mesmo, você já largou mão, eu não quero estudar direito do trabalho, eu detesto essa matéria. Então eu quero que você só se comprometa a ler os artigos que eu vou indicar, a fazer as questões que eu vou indicar e a participar aqui nas lives. Aproveita que você consegue descansar um pouco daquela videoaula, você não está fazendo questões, você coloca a live e fica ouvindo e ainda pode aqui interagir. Aproveitem também isso, pessoal. A partir da semana que vem, na verdade, a partir de amanhã, que a gente já tem aula com o professor Zanata, de ética, vocês vão ter a oportunidade de encontrar o seu professor ao vivo para tirar dúvidas. Então, já selecionem as dúvidas, já vem preparado, não vem despreparado, não vem assim, vou só ouvir. Você que está estudando, você que tem esse tempo, vem já falando, não, o professor Diego vai estar aqui tal dia,
Eu já sei, eu quero perguntar isso, isso e isso aqui, a prescrição não tá não sei o quê, as obrigações, não sei o que lá, o direito de família. Aproveita, entendeu? Os professores estão aqui para isso. Então, importante, dever de casa para quem vai participar, tá, dessas lives. E aproveitem, gente, porque, sério, vai ser incrível, vai ser assim um presentão mesmo aí de relançamento do nosso Instagram e para o nosso curso continuar crescendo, tá certo? Eu separei para falar isso com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum desabafo, alguma dúvida, não deixe de pagar o boleto, é sempre bom lembrar, tá bom? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Quem tá aí online? Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos, então, sejam bem-vindas ao nosso Instagram, ao nosso CPOAB. O valor do investimento em quê? O valor da inscrição, o valor do curso, o valor das lives, o valor do que, Érica? Mas você vai fazer essa prova do 35º exame da OAB? A gente está aqui falando da OAB. Que inclusive aumentou muito a inscrição, né? Foi para R$ 295. Mas enfim. Não, então, a gente não tem um curso de 30 dias. A gente não tem o curso de 30 dias. A gente tem o curso normal que está disponível para vocês lá na plataforma do CPOAB. O que a gente vai ter, sim, a partir da semana que vem, a partir de amanhã, algumas lives. Essas primeiras lives serão gratuitas, tá? E a gente vai ter uma revisão mesmo na última semana da prova, que a gente ainda vai lançar, mas que vai ser aí a nossa contagem regressiva. E aí, para quem já é nosso aluno, vai estar incluído. Para quem não é, a gente ainda não definiu, tenho que falar com o pessoal do CPIURES para definir os valores e divulgar para vocês, tá? Mas então aproveitem que essa semana e semana que vem e ainda na outra a gente vai ter lives aqui gratuitas e que vão ficar gravadas, tá, pessoal? A gente vai deixar gravadas essas lives para vocês. Então, quem perdeu alguma coisa, quem chegou atrasado em algum dia, vai dar tudo certo, tá bom? Gente, então vou finalizando, vou ficando por aqui. Queria lembrá-los que agora, às 8 horas, no perfil lá do CPIURES, o Summer vai fazer uma live também com uma tabeliã. Então, para você que gostaria de estudar para magistratura e o tabelionato, ela estudava para... Eles vão falar exatamente disso, tá? Você que já vai fazer a OAB já com pensamento de concurseiro, é bem bacana. Acompanhar esse bate-papo deles lá no outro Instagram, tá? No CPIURES, que esse aqui agora a gente está tomando conta, eu e toda a minha equipe maravilhosa, os professores incríveis, que são nossos professores de primeira fase. E é isso, fiquem bem. E qualquer dúvida, podem falar aqui no Instagram do CPIURES OAB, ou no meu Instagram também, Ana Parlato, Ana com 2 N's, parlato.prof. Tá bom? Vocês vão me ver marcadas aí nos posts e todos os outros professores também que vão aparecendo. Boa noite e até mais!